é definida por muitos como uma personagem insignificante para a história de Death Note, e muitos a veem apenas como o par romântico do protagonista que fica seguindo ele, que é louca, obcecada por ele. Mas e se eu te disser que muito provavelmente as aparências enganam? Talvez a Misa seja uma personagem bem mais complexa do que você possa imaginar, e talvez ela seja até mais complexa que o próprio L e o próprio Light dentro da obra. Eu vim aqui hoje com o intuito de fazer uma análise da Misa. Sou estudante de psicologia e sim, isso vai ser importante para embasar tudo que eu vou falar aqui, para vocês não acharem que eu sou uma louca que saiu pesquisando tudo na internet e veio falar aqui. Não, eu tenho um embasamento pequenininho porque eu ainda sou estudante, mas enfim. Eu já fiz uma análise da Misa, que foi o meu segundo vídeo que eu postei aqui, só que eu tive um probleminha com o áudio do vídeo, então algumas partes ficaram mudas no vídeo e isso atrapalha e muito num vídeo de análise desse tipo. Então eu resolvi regravar, só que dessa vez com uma nova opinião. No vídeo em questão que eu acabei de citar, eu citei que eu pesquisei em alguns vídeos, né, já de psicólogos formados sobre a Misa, e eu só achei um vídeo em espanhol naquela época fazendo uma análise da Misa, e eu não pesquisei nenhum outro vídeo pra vir fazer esse. Eu só pesquisei mesmo através de materiais fornecidos pela minha faculdade pra mim. Então esse vídeo aqui vai ser uma análise 100% minha, o que me deixa muito orgulhosa. Mas enfim, além de trazer essa nova análise um tanto quanto atualizada, eu venho para mudar a minha opinião e a minha palavra final acerca do porquê da Misa ser uma personagem tão complexa e profunda. Eu particularmente admiro muito e tenho um carinho muito grande pela Misa justamente por causa disso, porque na minha visão, apesar das aparências dela, eu acredito sim que a Misa seja uma personagem extremamente complexa e extremamente profunda, e que se a gente olhar para ela com um pouquinho de cuidado, a gente vai perceber que ela não é só aquilo que ela aparenta ser. Mas o que eu quero dizer com isso? Se a gente for parar para analisar a Misa, a gente vai ver que em todos os momentos da série, ela sempre foi extremamente dependente do Light. E a gente não precisa ser nenhum expert em psicologia para saber que isso não é algo normal e que isso não é algo saudável. É claro, é normal você ser totalmente dependente de uma pessoa quando você tá ali na sua fase de bebê, na sua fase de recém-nascido. Mas a partir do momento em que você aprende a andar, aprende a falar, você vai ganhando uma independência. Então, quando uma pessoa é muito dependente de outra pessoa, isso ali é um sinal vermelho de que tem alguma coisa ali que tá prejudicando e muito essa pessoa. Sem contar que a Misa pode ser classificada como uma personagem um tanto quanto depressiva. A gente consegue ver isso em momentos em que ela está sozinha, que a gente vê que ela é extremamente calma, não calma, mas que ela é extremamente inerte, que ela é muito apática. A gente vê que a Misa que a gente conhece quando tá no meio de todo mundo e a Misa que a gente vê quando ela tá sozinha são duas Misas completamente diferentes. A Misa, quando ela tá sozinha, ela é completamente apática, ela é completamente inerte, como se ela fosse um robô. E aí, quando não tem ninguém ali por perto pra controlar ela ou pra definir uma ação, ela simplesmente para e fica ali. E a gente não vê muitos hobbies da Misa, assim, a gente vê que ela tem gosto por algumas coisas, a gente consegue ver naquela pequena cena em que a gente tem uma visão do quarto dela, só que ela não aparenta ter muitos hobbies, tipo, ela meio que só vive pelo Light, pelo Kira. Então, assim, o que a Misa gosta de fazer? Tudo isso acende um sinal vermelho ainda maior, não só para depressão, mas para um outro possível transtorno de personalidade, que é justamente o que eu venho falar aqui. Lá no meu primeiro vídeo eu tinha citado o transtorno da personalidade histriônica, que foi o que eu vi no vídeo em espanhol. Falava, né, que ela poderia ter o transtorno da personalidade histriônica. E o que é o transtorno da personalidade histriônica? Eu vou ler a definição com base no CID-11. O CID, para quem não sabe, é basicamente um manual onde tem ali onde tem ali basicamente todos os transtornos de personalidade já detectados até então, e lá tem a definição de cada um, explicando bonitinho o que é. De acordo com o CID-11, que é o mais atualizado, o transtorno de personalidade histriônica é a seguinte coisa:
Transtorno de personalidade caracterizado por uma afetividade superficial e lábil, dramatização, teatralidade, expressão exagerada das emoções, sugestibilidade, egocentrismo, autocomplacência, falta de consideração para com o outro, desejo permanente de ser apreciado e de constituir-se no objeto de atenção e tendência a ser facilmente ferido. Esse transtorno também é conhecido como transtorno da personalidade histérica ou transtorno da personalidade psicoinfantil. A gente consegue ver muitos traços da Missa quando a gente está lendo a descrição desse transtorno. A questão da teatralidade, dela se expressar de uma forma muito exacerbada, dela sempre, de certa forma, buscar ser o centro das atenções. Mesmo que ela não seja ali o centro, né, o tema principal da conversa, ela sempre faz alguma coisa que puxa toda a atenção para ela. Uma outra característica muito forte das pessoas que têm esse transtorno de personalidade é justamente a questão delas abusarem da sensualidade, delas usarem roupas extremamente provocantes ou de fazerem e falarem coisas extremamente sensuais em momentos totalmente inoportunos, apenas para serem o objeto da atenção. Então a gente vê muito isso na Missa, que em vários momentos ela usa roupas que não necessariamente são adequadas para o momento. Eu posso citar aquela cena em que 2 dos agentes da Força Tarefa precisam ir ao apartamento da Missa e do Light para fazer ali uma investigação depois deles terem conversado com o Nier. E aí a Missa, quando ela atende a porta, ela tá usando uma roupa super sensual ali que não condiz com nada no momento. E isso poderia ser, sim, uma demonstração do seu transtorno de personalidade histriônica. Só que eu não acredito que a Missa seja histriônica. Muito pelo contrário, na verdade. A gente pode dizer com certeza de que a Missa tem uma dependência emocional muito grande no Light. Isso fica claro durante toda a série, mas fica ainda mais escancarado no final da série, que é quando a Missa simplesmente comete suicídio depois que o Light é morto. Então a gente vê uma dependência muito grande por parte da Missa ali. E preocupada com isso, né, de ela não se encaixar no transtorno de personalidade histriônica e eu ter me deixado levar, eu parei para pesquisar um pouco mais sobre 2 outros transtornos que eu acredito que possam se aplicar para a Missa. Mas antes de eu falar sobre eles, eu queria abrir um parênteses muito importante aqui. É muito importante a gente pontuar que não é possível a gente fechar diagnóstico para personagem. Por que que não é possível? Porque para você fechar um diagnóstico, você precisa analisar todas as nuances da vida de uma pessoa. Então você precisa analisar a infância dessa pessoa, você precisa analisar a adolescência dessa pessoa, analisar como é o ciclo social dela, como é o meio familiar em que ela vive, como é ela no trabalho, como é ela na escola, como é ela na faculdade. Então, assim, exige uma série de análises acerca da vida toda da pessoa. Quando a gente fala de um personagem, a gente tá primeiro falando de uma persona que não existe e que tem uma história muito limitada. É só aquilo ali que a gente vê. A gente não tem acesso ao passado, a gente não tem acesso à infância, à adolescência, porque de certa forma esse tempo não existe. É só aquela versão do personagem que a gente tem acesso. Então não se fecha diagnóstico para personagem, mas a gente pode sim usar personagens como objeto de estudo, que é o que eu tô fazendo aqui, para que a gente se aprofunde e conheça um pouco mais da psicologia, que é sempre uma área de conhecimento muito importante. Para o desenvolvimento pessoal de todo ser humano. Então, deixando isso aqui bem claro, bem pontuado, a gente pode prosseguir. O outro transtorno de personalidade que eu achei que se aplicaria muito bem à Missa é um transtorno chamado transtorno da personalidade dependente. De acordo com o CID-11, tem a seguinte descrição: transtorno de personalidade caracterizado por tendência sistemática a deixar a outrem a tomada de decisões importantes ou menores, medo de ser abandonado, percepção de si como fraco e incompetente, submissão passiva à vontade do outro e uma dificuldade de fazer exigências da vida cotidiana, falta de energia que se traduz por alteração das funções
das funções intelectuais ou perturbação das emoções, tendência frequente a transferir a responsabilidade para o outro. Esse eu já acho que se aplica um pouquinho mais à missa. E um ponto muito interessante sobre esse transtorno é o seguinte: o transtorno da personalidade dependente, ele pode ter a origem em fatores culturais, experiências negativas, uma tendência inata a sentir ansiedade, traços característicos da família, como submissão, insegurança e comportamento discreto. Por que que eu achei isso muito interessante de se pontuar? A gente sabe que toda essa obsessão da missa pelo Kira começou logo após o Kira vingar o assassinato dos seus pais. A gente sabe que a Missa vivia ali com os pais dela, e aí os pais dela um dia são assassinados, e aí o assassino dos pais dela acaba sendo morto pelo Kira, que é o que faz despertar nela esse interesse por ele. E é muito interessante a gente observar que a Missa em momento nenhum afirma concordar com o Light. Ela em momento nenhum dá a entender que ela acredita no ideal de justiça dele, ou que ela concorda com o ideal de justiça dele. Não, o que ela deixa bem claro é que ela tá ali fazendo tudo o que ela tá fazendo como forma de agradecimento por ele ter vingado a pessoa que matou os seus pais. Então, ela não necessariamente demonstra concordar com aquilo, da mesma forma como não demonstra discordância, mas ela está ali não pelo ideal que ele representa, e sim pelo que ele fez. E isso me chamou muita atenção porque, assim, eu acredito fortemente de que a Missa já tinha uma tendência a ser extremamente dependente dos seus pais. Talvez por influência deles, talvez porque ela, não sei, nasceu assim ou desenvolveu esse transtorno através de alguma outra ocasião na sua infância. Não posso fechar nada, é claro. Mas eu acredito sim que ela já era muito dependente dos seus pais. E isso pode ter sido até proveniente da sua fama, né? A gente vê que a Missa ela é muito nova ali, ela tem ali nas faixas etárias de seus 19, 20 anos, logo no começo da série. Se eu não estiver enganada, ou é 18, 19 anos, não lembro agora. Mas ela é muito nova e já é muito famosa. Então isso nos faz pensar que ela começou a trabalhar ainda muito cedo. Talvez por influência dos pais, talvez porque ela queria, não tem como a gente saber. Mas dá pra gente imaginar ali que todo esse trabalho, todo esse contato com a mídia, com a indústria em si, causou, de certa forma, uma dependência na Missa. Porque eles se tornaram, sabe, meio que a única figura de casa. Eles eram a única figura de casa, de lar que ela tinha. E ela estava sempre ali trabalhando. Então talvez ela já tivesse um histórico de dependência com os pais. E aí quando os pais morreram, ela se viu inata novamente. Ela se viu num limbo, sem ter pra onde ir, sem ter no que se apoiar, sem ter alguém para lhe dar uma direção. E aí surgiu o Kira, então ela teve uma outra pessoa para se apoiar. E aí quando ela perdeu o Kira, ela novamente se viu sem opção, senão o suicídio. Isso explicaria também muito do porquê que ela é tão submissa a ele. Talvez ela fosse submissa a seus pais e tenha crescido dessa forma, tenha se acostumado dessa forma, e talvez isso tenha gerado o transtorno de personalidade nela. E aí por isso que ela é tão dependente ao Kira, porque essa é a única forma que ela conhece de viver, sabe? Então, não sei, isso aqui é só uma teoria minha. Eu acredito sim que a Missa pode também ter o transtorno da personalidade dependente, mas o transtorno que eu acho que melhor se aplica à Missa é um transtorno bem conhecido já, né? Que é muito falado já atualmente, que é o transtorno da personalidade borderline. Sobre esse transtorno eu não li no CID, o que foi um erro. Eu peguei uma anotação do manual MSD, né, que eu vou ler aqui bonitinho pra vocês, mas como eu já estudei ele mais profundamente dentro de sala de aula, eu consigo falar um pouquinho melhor pra vocês sobre ele. De acordo com o manual MSD, o que é o transtorno da personalidade borderline? O transtorno de personalidade borderline
é caracterizado pelo padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuação extrema de humor e impulsividade. O diagnóstico é por critérios clínicos. Basicamente, o que é o transtorno da personalidade borderline e o que é a pessoa borderline? O borderline, a gente pode definir ele, ou pelo menos a forma como ele se vê, é como uma casca vazia, como um ovo sem conteúdo. O borderline, ele acredita que ele não tem personalidade própria, que ele não tem gostos próprios, que ele não tem, sabe, que ele não tem uma individualidade própria, que ele necessariamente depende de outra pessoa, que ele precisa de outra pessoa para que a sua vida seja baseada naquela pessoa, para que ele tenha conteúdo para viver. Basicamente, isso é o borderline. É por isso que borderlines são tão bons atores, por exemplo, porque eles literalmente se tornam o personagem porque eles se veem como um nada. E isso é a distorção de imagem do borderline. Eles acreditam que eles não são nada sem uma terceira pessoa, sem um papel, sem nada desse tipo. E qual é uma das profissões que a Missa tem? Exatamente, ela é atriz. E ao que dá a entender, ela é uma excelente atriz, porque ela é bem famosa. Então, assim, fica atento, hein? Uma outra característica do borderline é que ele tem explosões emocionais. O borderline, ele tem pavor da rejeição ou da negligência. O simples pensamento de ser deixado de lado, de ser abandonado, é um terror para esse tipo de personalidade. E um momento da Missa que eu posso frisar em que a gente pode ver isso muito bem nela é logo quando ela conhece o Light. Quando ele dá a entender que ele precisa sair, com outras garotas para manter as aparências, ela surta. E o que ela fala para ele? Se ela vir ele com outra garota, ela vai matá-la usando ali, né, o Death Note e os olhos de Shinigami. Se isso não é uma atitude extrema, eu não sei mais o que é. Então, assim, a gente vê que a Missa, ela tem atitudes extremas quando ela minimamente cogita que pode ser trocada. Então ali a gente vê isso nessa cena que eu citei, e a gente vê isso ali já no final do anime, do mangá, com a Takada, né? Ela surta de ciúmes por causa da Takada, com, de certa forma, a ideia dela ser trocada por ela, por ciúmes propriamente dito. Então, esses surtos de ciúmes, esses surtos de raiva, de ser extremamente agressivo, é uma característica do borderline. Quando o borderline se sente ameaçado, ele é uma pessoa agressiva, ele parte ali para uma abordagem mais agressiva, para uma abordagem emocionalmente muito intensa. Então isso é uma outra característica muito forte do borderline. Eu particularmente acredito que a Missa se encaixa melhor no diagnóstico de borderline. Uma coisa interessante de falar é que é possível que uma pessoa tenha mais de um transtorno de personalidade. Mas, como eu disse, a gente não pode fechar diagnóstico para personagem. Então, sim, a Missa pode se encaixar na personalidade histriônica, como ela pode se encaixar na dependente, mas na minha visão, aqui, como essa análise é 100% minha, eu diria que a Missa, ela se encaixa melhor na personalidade borderline, que ela tem ali uma dependência emocional, não necessariamente transtorno de personalidade dependente, mas que ela tem uma dependência emocional, que também é característico do borderline, e que esse traço dela de ser extremamente extravagante e tudo mais, não necessariamente é um transtorno de personalidade, mas reflete mais na imagem que ela construiu para a mídia, né? Na imagem que ela construiu como pessoa pública. E aí, como ela não tem uma outra persona, como ela não sabe ser ela mesma, ela fica ali nessa persona de pessoa pública o tempo todo. Então é por isso que ela é extremamente extravagante, fala muito alto, porque ela não tá sendo outra pessoa, ela não tá sendo ela mesma. Ela tá sendo a imagem que foi construída pra ela ficar ali nos tabloides, pra ela ficar ali em frente às câmeras. E aí, como ela não tem nenhuma outra, ela é aquilo o tempo todo. Ficou confuso? Deu pra entender? Espero que tenha dado pra entender. Enfim, esse é o fim da minha análise, essa é a conclusão da minha análise. Ao meu ver, a Missa se encaixa no transtorno da personalidade borderline, com os traços ali de dependência emocional
muito acentuado, além de ter toda essa extravagância dela, né, que é essa personalidade construída para as mídias, que ela assume por acreditar que ela não tem uma personalidade, que ela não tem uma identidade própria. Eu espero que você tenha gostado, eu quero saber a sua opinião, se você concorda comigo, ou se você acha que ela se encaixa melhor em algum desses outros 2 transtornos que eu citei. Me fala o que você acha da Missa. Uma coisa muito interessante é que a minha melhor amiga, ela não gosta da Missa. Ela acha a Missa uma personagem extremamente irritante. E até porque a Missa é uma personagem que é o estereótipo de personagem feminina, né? Que é extremamente surtada, que é louca pelo protagonista e tudo mais. Então ela não gosta dela por causa disso e ela acha ela extremamente superficial. Já eu tenho uma opinião totalmente contrária, como vocês puderam perceber. Mas mesmo se você não gostar da Missa, tenta olhar pra ela com um pouquinho mais de cuidado e de atenção, e talvez você perceba que essa personagem esconde muito mais nuances e muito mais camadas do que você possa imaginar. É isso, mais uma vez eu agradeço. Se você viu o vídeo até aqui, me faz um favorzinho. Faz aquelas coisinhas chatas que todo mundo que grava vídeo pro YouTube pede. Deixa o gostei no vídeo, se inscreve, comenta, compartilha. Se você puder fazer isso, eu agradeço do fundo do meu coração. É isso, obrigada por ter assistido até aqui. Perdoe a minha total falta de energia, é porque eu estou cansadinha, estou bem cansada. E também é um assunto mais sério, né? Então não dá pra ficar fazendo muita piada. Mas enfim. Obrigada mais uma vez. Um beijo e tchau.